Bem, como eu disse, no programa de hoje nós vamos conversar com o Gustavo. O Gustavo Gândara é da Casa Lusitana. Ele já esteve conosco aqui em programa anterior e hoje nós convidamos que o Gustavo voltasse para falar um assunto muito interessante que eu tenho absoluta certeza vai interessar a você que está nos assistindo. Como vai, Gustavo? Tudo bem, Paulo. Obrigado mais uma vez pelo convite. O tema principal do nosso programa de hoje é a possibilidade de você adquirir um imóvel em Portugal. Isso mesmo, adquirir um imóvel em Portugal, tanto para investidores como também para brasileiros e piracicabanos que estão pensando em mudar um pouco o rumo da vida. Há tempos atrás parecia até assustador uma pauta como essa. Mas comprar um imóvel na Europa, comprar um imóvel em Portugal, isso tem mudado, Gustavo? Mudou sim, Paulo. Mudou e está mudando bastante, né? Por inúmeros motivos, dentre alguns que eu possa citar, por exemplo, a instabilidade política nossa, instabilidade econômica, problemas de segurança e até por investimento, mesmo por retorno financeiro, várias pessoas, muitos brasileiros estão indo investir em Portugal. Até muito pouco tempo atrás, o grande foco era em Miami, né, na região na Flórida, nos Estados Unidos. Mas agora esse pessoal está se voltando muito para Portugal. Portugal está sendo muito atrativo. Portugal está dando muitos benefícios para os brasileiros que querem ir para lá, né? Então está indo uma onda de brasileiros não só morar em Portugal, né, como investir em Portugal. Por quê? Porque está tendo muita facilidade de financiamento dos imóveis. E o financiamento em Portugal é um financiamento muito baixo. O juro bancário, por exemplo, gira na faixa de 2 a 3,5% ao ano. Enquanto no Brasil? No Brasil, a gente tem agora, eu estava lendo anteontem, a Caixa Econômica vai fazer um juro agora mais baixo e vai bater aí a casa dos 9,5% ao ano. Ou seja, 3 vezes mais, ou um pouquinho a mais do que isso. Agora, a burocracia para um brasileiro conseguir financiar um imóvel em Portugal, ela é muito significativa? Não é não, viu, Paulo? É simples. Por exemplo, o processo de compra funciona assim. O Banco de Portugal vai pedir o quê para a pessoa aqui? Vai pedir o imposto de renda. Então é através do imposto de renda que essa pessoa consegue o financiamento em Portugal. Mas não que, se ela tem um imposto de renda que indique que ela tem pouco rendimento, isso não trava o negócio. Porque o banco tem as suas garantias. Na realidade, a garantia do banco lá é o próprio imóvel que vai ser comprado. Então, quem vai para lá comprar um imóvel não tem que dar garantia. Você não precisa colocar um imóvel em garantia, não precisa ter dinheiro no banco em garantia. Não é assim que funciona lá. O próprio bem que você está comprando fica alienado ao banco. Então, por isso que é fácil. A pessoa vai para lá, não tem que dar garantia e ela tem que trabalhar, tem que ter em mente que ela vai ter que ter uma entrada em torno de 30%. Isso que os bancos pedem lá. Então, o banco não pede garantia e pede uma entrada de 30%. Tá? É assim que começa a negociação. Em torno de 30% a pessoa já consegue comprar o imóvel, com juros de 2 a 3% ao ano. Agora, Gustavo, e a faixa de preço dos imóveis em Portugal, elas se assemelham ao custo no Brasil? Olha, Paulo, funciona assim. Do mesmo jeito que aqui, lá tem os centros mais caros para habitação. Por exemplo, Lisboa, Cascais, são regiões mais caras de Portugal. E elas se equivalem a cidades brasileiras de nível médio. Eu não digo, por exemplo, não são preços como São Paulo e Rio de Janeiro, que são preços muito caros. Então, a gente diz que o imóvel em Portugal ainda é mais barato que no Brasil. Logicamente, se você quiser um imóvel de frente para o mar, numa região como Cascais, por exemplo, um lançamento, aí ele pega preços, por exemplo, de São Paulo. Mas fora isso, os imóveis têm um preço mais barato que no Brasil. Tem um preço mais barato, sim. Quais são atualmente as regiões mais procuradas pelos brasileiros e que é possível fazer melhores negócios? Olha, a região mais procurada é Lisboa. Depois de Lisboa, a gente tem 2 grandes centros que trazem que pegam os brasileiros, né? Que é a região metropolitana de Lisboa, que é Cascais, Estoril, Sintra e Oeiras, e a região do Porto. Quando eu falo Porto, não é só a cidade do Porto, envolve, por exemplo, Guimarães e Braga, que é arredores do Porto. Esses são os locais que mais chamam os brasileiros, além do sul de Portugal, que é o Algarve, que é a região mais quente de lá, é como se fosse o nordeste deles.
é o Sul, é o Algarve. Essas são as regiões que mais chamam os brasileiros. O que mais tem de atrativo para se investir em Portugal? Olha, Paulo, veja bem, como eu falei, os brasileiros não estão indo só para morar em Portugal, como para investir. Por quê? Eu quero dar um exemplo para deixar isso bem claro, que é o que está fazendo vários investidores irem para lá. Quando a pessoa quer comprar um imóvel para colocar para alugar, aqui no Brasil a gente sabe que o aluguel está muito difícil, está muito fraco de rendimento. Em Portugal é assim, se você financiar você vai para lá como investidor, você compra um imóvel financiado e você coloca esse imóvel para alugar. O aluguel, você consegue receber mais pelo aluguel do que a prestação do seu financiamento. Por isso que é um bom negócio. Por isso que não só morar em Portugal, mas como investir em Portugal. Entendeu? Então você compra um imóvel com 30%, coloca ele para alugar, paga uma prestação para o banco menor do que você coloca ele em aluguel. E o aluguel lá está líquido agora. É muito rápido de alugar. Tem muita procura. Agora, a Casa Lusitana... ela tem um site, ela tem um local onde pessoas possam ver vários imóveis que estão disponíveis? Paulo, a gente trabalha assim. Nós temos um site que é www.casalusitana.com.br, tá? Tudo com S. Tem Lusitana com Z, mas o nosso é com S. casalusitana.com.br. Lá tem várias respostas de várias perguntas que possam surgir. E a gente não disponibiliza esses imóveis. A gente pega a ideia da pessoa e, a partir disso, os nossos contatos em Portugal é que entram em contato direto com essa pessoa. A gente trabalha dessa forma. A gente não coloca lá uma lista de imóveis. Ela passa para a gente o que ela precisa. Gustavo, eu quero um apartamento de 1 quarto, de 2, de 3, ou uma casa assim assado, de tantos mil euros, na região tal. Aí a gente faz essa busca. O pessoal de Portugal é que entra em contato e começa esse tipo de negociação. Gustavo, aqui no Brasil, a cada dia que passa, aumentam os condomínios. A moda, o pool imobiliário aqui são os condomínios. Em Portugal também são condomínios fechados ou ainda predomina as casas de rua? Olha, Paulo, lá não tem muito esse perfil de condomínio. Existe, mas não é como aqui. Aqui no Brasil a gente tem o condomínio fechado como uma fuga da violência. Em Portugal, como não há esse problema, felizmente, os condomínios são só mais uma questão assim de localização estratégica numa região tal que tem, mas não tem tanto condomínio assim não lá. E outra coisa, o valor do condomínio lá é muito baixo, nem se compara com o do Brasil, entendeu? São valores irrisórios para manter, porque lá não há porteiros nos prédios. Né? Só em condomínios fechados é que tem. Agora, os prédios de rua, ninguém tem porteiro. É muito difícil ter um porteiro. Então, o condomínio é muito baixo. Por isso que o custo do imóvel lá é mais baixo que o daqui. Gustavo, vamos repetir o site da Casa Lusitana? Vamos lá, é www.casalusitana.com.br. Então, todas as informações lá, estão o nosso contato, com o WhatsApp, tudo, algumas respostas que a pessoa possa ter alguma dúvida, já tem algumas respostas lá. E a gente está à disposição para o que for necessário nesse segmento aí da compra e da assessoria para comprar imóveis em Portugal. Nós já voltamos com o nosso TVJP.